Opa, então, sem mais delongas, vamos trazê-lo aqui para o palco principal. Meu nobre amigo, Tiago Tamussalcas, seja Boa muitíssimo noite, bem-vindo. boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Um abração aí para todo mundo, principalmente para o Farzup que veio prestigiar, para o Diego também, parceirão. Vai ser uma honra estar aqui. Opa, a honra é toda nossa, meu nobre amigo. E Tiago, vamos lá, você tem aí um livro de alquimia bem legal que saiu pela Diamond. Tem um livro sobre os filósofos muçulmanos, né? Que eu acho bem legal, que Sim. saiu aí pela Devaine. Eu também estou interessadíssimo em ler. É um Na tema verdade, o que saiu de para a longa data. Devine foi esse aqui, ó, é a filosofia Ah, a africana. filosofia africana já saiu também. É, Que é porque ele legal. é parte de uma coleção que eu estou escrevendo. O próximo teve um sobre a filosofia chinesa, que também é no mesmo naipe desse daqui, e um terceiro que é de filosofia islâmica, que já está aí nas negociações para ser publicado também. E tem a versão do Kindle, mas essa aqui está muito linda. Cara, que demais. Uma produção aí bem ativa, bem legal acontecendo. E, bom, Thiago, vamos começar pelo básico, pela pergunta que todo mundo que vem aqui a primeira vez raramente escapa. Tiago Tamussalcas, por Tiago Tamussalcas, como foi o seu começo? Como você chegou nessa vida de alquimia, magia, filosofia? Conta um pouco pra gente desse início. Olha, se for voltar bem lá no passado, começou assim quando eu comecei a escrever e a ler. Então, eu desconfio que é alguma coisa que tenha vindo de alguma outra vida, mas também pode ser porque, assim, toda família tem aquele tio maluco, sabe? Que é aquele tio que fala de coisas que ninguém mais fala. Na minha Uhum. família, eu tive dois desse daí, um do lado de pai e um do lado de mãe. E a influência desses dois tios foi muito forte, assim, para não para minha formação, para me despertar o interesse por esse tipo de coisa. Aí fui pesquisando, fui estudando tal, e em parceria com um colega meu, a gente acabou fundando você deve conhecer, o pessoal talvez conheça, o projeto Morte Súbita, que é um site, chama mortesubita.net, que tem ali muito conteúdo sobre todo tipo de senda mística, tanto da mão esquerda como da mão direita. E esse site, ele foi como uma espécie de grimório coletivo, porque tudo que a gente ia estudando, ia pesquisando, ia experimentando, a gente ia publicando por lá. Isso funciona até hoje. Então, tudo que eu ia experimentando, eu ia alimentando o site. E aí, só que aí aconteceu uma coisa muito interessante. Em 2018, assim como você, eu passei por uma perda, né, na família, que esse tipo de coisa mexe bastante com a gente. Uhum. E nesse momento, teve um vácuo, né, assim na vida que aparece, e eu senti que era a hora de organizar a cabeça, de organizar as ideias, porque eu tinha muito conhecimento fragmentado e eu precisava de um sistema unificador. Foi aí que eu comecei a pesquisar mais na alquimia, mais fundo assim, fazer mais experimentação. E 2018, 2019 praticamente foi só de estudo, de prática, de testes. E quando eu estava terminando, eu resolvi colocar no formato de um livro, que o livro começou com anotações pessoais, e aí depois ele foi modificado para o grande público. E quando eu terminei de publicar o livro, o Marcelo, do Projeto Mayhem, me chamou para fazer aquela entrevista, e aí publicou como financiamento coletivo, e aí mais gente teve acesso, e essas pessoas mandaram os seus feedbacks das suas próprias experiências, então está sendo bastante enriquecedor, assim, essa via alquímica que eu estou trilhando agora. Caramba, que demais, que demais. Essas transformações que são marcadas pelas perdas, né, pelas passagens, normalmente da morte, né, na vida da gente, são indeléveis, né, são Sim. profundas. É algo que a gente carrega para cada dia, né, para cada momento. E, Tiago, como você trouxe à baila muito bem o tema da alquimia, vamos falar um pouco sobre isso. Como se deu essa conexão com a alquimia? As pessoas tendem a imaginar o alquimista naquele laboratório, na espagíria, né? Mas as pessoas Uhum. esquecem que a alquimia também ela tem um traço que ela lida bastante com a alegoria, com as transformações, com as permutas, com as mutações, às vezes de uma ideia, de um fragmento visual, e que a gente vai modelando, vai transformando, vai esculpindo até chegar numa outra estação, né? A gente atravessa algumas instâncias, algumas É isso. estações, e a gente leva e vai vendo essa transmutação. Mas
como é para você? O que pega mais forte na alquimia? Essa parte simbólica, essa parte da espagíria? E conta um pouco pra gente de tudo isso. Tá. Eu enxergo assim, sabe? A alquimia, ele é um termo que, dependendo da pessoa, ela vai ser interpretada de um jeito diferente. E nenhum deles você pode falar que está errado ou que está certo. Então, eu gosto de voltar sempre na etimologia das palavras, porque ela mostra a origem, né, a evolução, de onde ela veio. E se a gente pegar a palavra alquimia, em português, ela vem do, de uma transliteração do árabe, que é alquimia. Só daí você já entende que muito do conhecimento que os alquimistas tiveram da Renascença para frente vieram dos filósofos árabes. Até daí veio depois da criação do outro livro. Só que esses filósofos árabes, por sua vez, essa palavra alquimia quer dizer alquimia. A palavra quimia, que vem do grego, então já vê que vem dos gregos para os árabes, dos árabes para os europeus, e quemia para os gregos é uma referência a Kemet, ao Egito. Então você vê como é longa essa história. Então, a palavra alquimia é praticamente um sinônimo de ocultismo. Só que, assim, cada época vai te dar uma ênfase diferente. Então, se você pegar lá na época das escolas de mistérios egípcias, você vai ter a alquimia como uma... Nem se usava essa palavra, mas você tinha ela como indiferenciável da religião. Mais tarde, ela se torna sinônimo de uma filosofia natural, de uma pesquisa da natureza. Mais para frente, ela vira como se fosse a mesma palavra que quer dizer hermetismo. Mais para frente, modernamente, o Jung vai fazer uma leitura de psicologia da alquimia. Então, cada época vai ter a sua leitura dessa arte. A leitura que eu faço, que é a leitura que está aqui no livro que eu publiquei pela editora Demo, esse aqui, ó, é uma Uhum. leitura específica para a nossa época. Então, ela tem toda uma herança, né, de onde veio tudo isso, mas eu uso uma definição bem clara aqui, que, assim, para mim, para esse livro, a alquimia é uma metodologia empírica de expansão intencional da consciência. Então, ela é uma ciência, e essa palavrinha empírica ela é muito importante, porque a alquimia ela é simbólica, mas ela não é teórica, ela é mais simbólica. Empírica quer dizer que ela é baseada em experimentos, em testes, em hipóteses que podem ou não dar certo. É o que eu proponho aqui. Uhum. Por que ela é enriquecedora? Você já tem vários outros caminhos, né? Então, por que alguém escolheria seguir o caminho da alquimia? Primeiro que ele não vai te excluir dos outros. Após pensar um pouquinho, eu coloquei assim, que o ocultismo hoje ele tem basicamente três, quatro pés. Você tem a cabala e a astrologia, que vai te dar uma visão do mundo, né? Um mapa do jogo e os personagens. Você tem o hermetismo, que vai te ensinar as regras do jogo, né? As leis herméticas, que aí você pode extrapolar para outras leis ocultas. E você tem a alquimia, que ela vai te dar objetivos e metas. Ou seja, o que você precisa fazer para continuar, para você expandir essa consciência. Existem vários modelos na história para isso acontecer. Você pode ter o modelo oriental, né, que é baseado no guru. Então, é alguém que vai te acompanhar bem de próximo, vai conhecer você e vai falar o que você tem que fazer, e você vai conversar com a pessoa e você vai servir essa pessoa. E tem o modelo ocidental, que é o iniciático, quer dizer, você tem uma instituição que já está toda organizada com as escolas, o que você tem que fazer, quais são os testes, quais são os passos, tem toda a sua ritualística. Mas acontece, Andréas, que nem todo mundo tem acesso a isso, sabe? Às vezes é difícil você achar um guru no meio de tantos gurus autodidatas que tem por aí, e é difícil também, às vezes, você achar uma ordem que você confia ou que você tem acesso. E a alquimia, ela serve tanto para quem já tem esses recursos, porque daí você vai enriquecer o que você tem, você vai poder ter uma postura mais científica, sabe, mais de testar o que está sendo oferecido, não acreditar cegamente, mas ela é também uma alternativa para quem não tem acesso a essas coisas. Então, a alquimia, ela te dá alguns passos e algum vocabulário para você entender essas realidades de forma mais profunda. O objetivo da alquimia, no fundo, ele é o mesmo objetivo das outras artes ocultas, é você se tornar uma pessoa mais completa, mais perfeita, mais senhora de si mesma. Uhum. Esse é um objetivo para toda a vida, né? É, E como, assim, tem toda escola, toda linha, toda abordagem ligada à magia, ao ocultismo,
tem aquelas famosas perguntas que a gente chama que são as insalubridades da classe, né? Os alquimistas têm, a gente sabe que tem todo aquele história, o papo do alquimista que produzia o ouro, né? A gente acredita Uhum. nisso como uma alegoria, né? Para você pegar algo que está num estado bruto e refinar a um Exato. estado mais interessante, né? Mas, todavia, como assim, como a gente pode trazer a alquimia na prática, no cotidiano, nesse mundo Sim. que a gente corre atrás de pagar boleto, que a gente corre atrás de fazer curso, que a gente corre atrás do trabalho, de ir no supermercado, lidar com toda essa instabilidade e essa natureza conflitiva que a gente vive, principalmente nesses últimos tempos. Você falou uma coisa muito verdadeira. Tem essa questão de da transformar chumbo em ouro, tal, tem a ver com a questão de a alquimia. Ela está muito historicamente, ela está muito repleta de mistérios, de figuras de linguagem, de segredo mesmo, né? E antes de eu falar de responder sua pergunta, eu queria só passar por isso rapidinho, porque é importante entender como esse livro foi formado. Esse mistério todo na alquimia, ele tem, digamos, algumas razões que não são únicas. Você tem, por exemplo, a perseguição e o medo da ortodoxia religiosa, seja em que época for. Você tem a necessidade da heterodoxia de ter essa exclusividade de conhecimento, que é uma coisa que acontece, e ao mesmo tempo de se proteger daquela perseguição. Você tem o fato de que, em alguns momentos, a alquimia, no mesmo tratado, ela falava, você vai falar de alquimia, mas você vai falar também de química, de farmacologia, de medicina. Então, você tem assuntos tão misturados. E depois de tudo isso, você ainda tem o que a gente chama de sopradores, que é aquelas pessoas que leram tudo isso, não entenderam e falaram ou continuaram falando. É soprador porque a boca só solta ar, sabe? Não tem conteúdo. E você, além disso, ainda tem os charlatões. Então, é muito importante você criar uma diferenciação de tudo isso para a alquimia voltar a ser uma coisa clara. Esse era o meu objetivo no livro. E em todo momento eu tento explicar as metáforas que você vai poder depois ler os outros textos e entender eles melhor. E a metáfora central disso é o que você falou, é a criação da pedra filosofal. E se você for ver as narrativas, as lendas, essa pedra filosofal é uma pedra mágica que tem alguns poderes mágicos. Por exemplo, ela faz a transmutação da matéria, transforma qualquer coisa em qualquer outra coisa. Daí, o chumbo em ouro, porque o pessoal quer ouro. Você tem a panaceia universal, essa pedra consegue, você pode usar ela para curar ou diminuir qualquer mal do corpo, qualquer enfermidade. Essa pedra pode ser usada para criar o elixir da juventude eterna. Essa pedra pode ser criada para criar o homúnculo, né, que é um ser vivo como um ser humano. E tudo isso, na verdade, são metáforas para falar de uma mesma coisa. O Crowley fala no Liberaba uma coisa muito interessante, que é assim, não esqueçam que a pedra filosofal é um ser vivo. Isso é legal a gente focar, porque assim, pega o conceito pedra filosofal, o que quer dizer isso, literalmente? A pedra é uma coisa material dos filósofos, que filosofam, é uma pedra que ama a sabedoria. Então, no fundo, a pedra filosofal é o próprio alquimista. E toda a ciência que é baseada nela, ela é justamente para transformar o ser humano vulgar nessa uma pedra vulgar nessa pedra filosofal, ou seja, numa pessoa mais com a cabeça mais ampla. Aí a metáfora é exatamente a mesma do Santo Grau. É essa consciência mais expandida. E aí você falou, como é que fazer isso na prática? Bom, agora respondendo a sua pergunta. A alquimia ela é dividida em três grandes grupos. A metalurgia sagrada, que é você entender o que representa cada um dos metais, porque existe uma escala que vai do chumbo, cobre, ferro, estanho, mercúrio, prata e ouro. O que significa cada um desses metais? Então é uma coisa semelhante assim à linguagem da astrologia, mas tem as suas particularidades. E aí tem um estudo de cada um desses metais. Depois que você estudou todos esses metais, aí sim você vai começar a alquimia em si, que é a segunda parte do tripé, que é a questão da grande obra. Que aí são 12 tarefas não, 12 fases que você tem que passar. Essas fases são agrupadas em 4 macrofases, que é a fase do nigredo, a fase do albedo, do citrinitas, do rubedo. Então, são exercícios práticos que você tem que fazer. E para ajudar nesses exercícios, aí sim você tem a espagilia, que é para extrair algumas essências, não só das plantas, mas de várias outras naturezas, que podem ajudar nesse processo da grande obra.
Na prática, o que você precisa? Você vai precisar de um caderno onde você vai anotar tudo. Você vai precisar de uma colher de pau, e aí depois eu vou explicar o porquê da colher de pau. E você vai precisar de um universo. Se você tiver essas três coisas, você vai poder ser um alquimista. Porque o universo é, na prática, o seu laboratório. Cara, que legal, que visão. Gostei do tom direto e reto que você usa, né? Um caderno, uma colher de pau, um universo que vai servir como laboratório. Gostei bastante disso. E- A colher de pau ela é bastante interessante porque ela é usada em muitos experimentos diferentes que está descrito no livro. A grande questão dela é que ela é uma coisa que geralmente ela está fora de lugar. Se você não está na cozinha e está com uma colher de pau, você vai chamar a atenção. E o objetivo dela é justamente essa, mas chamar a sua própria atenção. Você vai ver essa colher de pau espalhada porque a, o, a alquimia, no fundo, é um exercício constante de lucidez. É você voltar a estar consciente do aqui e agora. E aí, das emoções, da razão, depende do mental que você está. E a colher é um lembrete sempre de que você tem que estar presente a todo momento. Então, por exemplo, se eu vou na casa da minha namorada e esqueço a colher lá, quer dizer, pô, eu tava perdido. Aí quando, puta, esqueci a colher lá, então eu tenho que voltar, tenho que pegar, tenho que trabalhar melhor isso. Isso acontece o tempo todo. Então, ela é, ao mesmo tempo, um símbolo e, ao mesmo tempo, muito prática. Em termos de símbolo, ela é idêntica à varinha mágica, se você quiser colocar. Ela é um símbolo da sua dedicação. E pode ser usado também, historicamente, como reconhecimento, de um alquimista pode reconhecer o outro. Mas no fundo mesmo, ela é um lembrete de que você tem que ter uma vida consciente. Uhum. Sim, consciente e tal, da presença de espírito, né? Como Isso, muitas linhas exatamente. aí, muitas escolas mencionam, né? Você está presente, você está por inteiro no lugar, né? Você não está com o corpo em um lugar e a cabeça em outro. Embora às vezes você Isso, precise estar em um lugar e estar com a cabeça em outros lugares, né? Mas exatamente. isso E aí tem uma questão de é bem legal. autoconhecimento, né? Para você tem que estar presente de corpo, de mente, de alma. Então você tem que conhecer o seu corpo, sua mente, suas emoções. Daí que vem os metais. O chumbo representa o seu corpo físico. Então tem vários experimentos relacionados ao corpo físico. O cobre representa o seu corpo emocional, porque o cobre ele transmite a temperatura facilmente, ele é maleável, parecido com as emoções. Então você tem os exercícios de presença das emoções. Aí, o ferro tem a ver com o ar, com o elemento ar, com o raciocínio, com o intelecto. E o estanho tem a ver com uma coisa um pouco mais sutil, que é o que o Robert Anton Wilson chama de circuito hedonista, Uhum. que é o chamado substituto da prata. A prata é um dos mais elevados, mas o estanho ele é mais acessível para todo mundo. Tem a ver com a arte. Esses quatro elementos, eles seguem até a questão da história da evolução do ser humano. Então, você tem o primeiro como um organismo vivo. Então, todo organismo vivo é um organismo de chumbo, numa expressão alquímica. Quando ele se torna um organismo que tem que conviver com outros organismos, ele começa a desenvolver o cobre. Então, ele é bastante forte nos territorialistas dos mamíferos. Então, o ser humano tem bastante cobre também. Só que em algum momento, o macaco, o ser humano, percebeu que era a gente. E aí ele tentou explicar o mundo. Quando isso acontece, você tem uma nova evolução, que é a questão do ferro. E quando isso chega num certo ponto, que, que esse macaco que pensa conseguiu organizar a sua vida para, pelo menos, ter uma casta que pode desfrutar do ócio, você começa a surgir castas sacerdotais, você começa a desenvolver arte, você começa a desenvolver uma simbologia mais avançada que aí tem a ver com o estanho. Então, a arte, ela é o ápice assim do ser humano. Ela vem até depois da razão. Só que ela não é o final. A maioria dos seres humanos fica com esses quatro metais de forma desorganizada. Uma das 12 operações da alquimia é você organizar esses metais, purificá-los. Mas você tem esses quatro metais bem organizadinhos, bem afinadinhos, não é o fim da história, é só o começo. Porque as partes mais avançadas da alquimia têm a ver com os outros três metais, que é o mercúrio, que tem a ver com a consciência. O mercúrio é aquele que observa, é justamente quem faz a presença do si. Então, o mercúrio ele pode estar presente no chumbo, quando você tem uma consciência corporal, pode estar presente nas emoções, etc. E depois você ainda tem a prata, que representa assim uma, uma abertura maior da sua intuição, uma questão de reflexo da divindade, e você tem o ouro, que é a divindade em si.
E aí no ouro tem os trabalhos mais avançados de conjunção, que é chamado do casamento alquímico, que é basicamente o misticismo prático. Então você tem essa primeira fase da alquimia, que tem só os 4 metais, que é o nigredo, você vai trabalhar em equilibrar esses metais. Porque se você perceber, cada pessoa que você conhece, e esse é um dos exercícios do livro, cada uma das pessoas que você conhece é uma mistura diferente desses 4 metais. Alguns vão ser mais intelectuais, outros vão ser mais corpóreos, outros vão ser mais artísticos. Quando você percebe como você é, você pode começar a pensar em como você pode ser. Essa é a fase do nigredo. Depois dela que vem o albedo, que aí que é o que a gente chama de trabalho mágico, que é que você vai treinar sua concentração, você vai treinar sua visualização. E depois que você passar dessa fase, você vai para uma outra que vai fazendo trabalho místico. E a última de todas, que é essa fase do rubedo, que é quando você finalmente constrói a sua pedra filosofal, você realiza o trabalho alquímico, que na verdade a operação é muito parecida com a magia de Abramelin, da conversação com o Sagrado Anjo Guardião. Então você vê, é todo um esquema que diferentes pessoas vão enxergar diferentes coisas, mas a alquimia ela tenta dar esse ar flexível para que cada um possa se encaixar e fazer as suas próprias experiências. Uhum. Uma jornada bastante extensa. Eu vi que o amigo mencionou o Robert Anton Wilson, que eu particularmente adoro, Sim, principalmente a ele é uma Ascensão de referência. Prometeus. Sim, nossa, a Sessão de Prometeus foi um marco para mim assim, e com certeza uma influência grande nesse livro. Uhum. A Ascensão de Prometeus é um livro que vira e mexe a gente lê. Eu, pelo menos, tive vontade de atualizar as perguntas deles para a contemporaneidade, para a época que a gente vive. Sim, E é foi um pouco do que eu fiz muito. no livro. Você fez isso também? Sim, Que o legal. livro ele tem uma. No final de cada capítulo, ele segue aquele esqueminha deles de dar coisas para a pessoa fazer. Então, por exemplo, aqui você pegar. Ó, vou mostrar para você. Aqui no capítulo de cobre. Eita, tá um pouco É, estourada antes a até luz. das. Aqui, ó. Antes até. Nem dá para mostrar muito, mas assim. Antes até de você chegar nas 12 operações, você passa por cada um dos metais. Nesse metal, você tem no final exercícios, que são coisas que você tem que responder e anotar no seu caderno. E tem experiências, que é coisa que você tem que fazer. Então, por exemplo, aqui, eu vou pegar um exercício de cobre aqui, que você vai perceber a influência do Robert Anton Wilson. Ó, encarne o papel do pai ideal. Tenha uma boa conversa paternal com alguém que precise de conselhos ou consigo mesmo. Deixe as pessoas expor o problema e, então, após ponderação, diga de forma assertiva o que precisa ser feito e ofereça o seu apoio para tornar essas diretrizes claras. Então, você está encarnando um aspecto que o Robert Wilson chamaria de circuito sociopolítico. E aí você Uhum. tem uma referência. Em cada livro aqui, cada metal, você tem uma das partes dos textos de correspondências com outros sistemas. Então, e aqui dentro eu coloquei, entre outros sistemas, então você vai ter as relações da Cabala, relações astrológicas de Jung, mas tem também os circuitos do Robert Wilson e do Timothy Leary, porque é uma forma da pessoa entender. E para algumas pessoas que têm um certo preconceito com coisas mais esotéricas, vai ser a via por onde vai poder caminhar. Uhum. Cara, que fascinante, meu, fascinante. A gente trabalha, eu tive um dos meus livros que teve muita influência do Anton Wilson e do Timothy Leary, é o Codex Strigoi, volume 5. É inegável ali a influência também. São dois caras assim que eu não imagino como as pessoas hoje em dia não conhecem esses nomes, né? No meio do Sim, ocultismo, no meio da magia, do muito paganismo, de tudo forte. isso que o povo Até o diz que não pessoal conhece existe. o discordianismo, mas não conhece o Robert Anton Wilson, que foi muito influente na divulgação É verdade, é verdade. da religião. É um pensador, um artista fora de série, né? A gente conversou bastante Eu sobre acredito que é um ele dos com mais o... relevantes do século XX. Absolutamente. Quem lembrou muito dele foi o Lomilo Duquette, quando ele esteve aqui no Acesso Redvamp. Ah, então, se influenciou ele, com certeza é relevante. Aliás, Aí outra coisa, eu considero eles alquimistas, né? Porque uma outra absolutamente. coisa que você vai achar de relação com eles, ele é uso aberto para falar sobre a questão de uso de substâncias. Sim, E a enteógenos. postura que eu tenho no livro, tem algumas receitas, tá? Na parte de espagiria, tem algumas receitas de, de, de ervas, de coisas que você pode usar para alterar a consciência, mas a postura que eu tomo lá é exatamente a mesma deles. Você pode usar a química para fazer uma alteração na sua mente
mas isso vai ser só uma amostra grátis de uma realidade que você pode chegar com esforço próprio. Porque se você chega lá de forma química, você tem esse test drive e depois você tem que voltar para a loja. Quando você faz isso seguindo os passos, os 12 passos da alquimia, você vai chegar lá e você vai poder chegar lá e ficar lá na hora que você quiser. Uhum. Então, por exemplo, você faz um, você bebe para você se soltar e poder conversar melhor. Isso é um tipo de espagiria que pega no domínio do cobre, porque você não tem a segurança social para conversar, então você usa esse atalho, fala tal, e depois você vai pagar o preço. Tudo bem, tem gente que vive assim, mas você não precisa disso para isso. Você pode beber por outras razões. Da mesma forma, você vai achar substâncias que vão dar esse gostinho de cada um dos metais, até no ouro, né? Se você pegar outros usos de ervas mais de planta sagrada e tal. Mas a minha proposta é que isso seja só um auxílio e um encorajamento, mas não um substituto do trabalho que você tem que fazer. Uhum. Cara, é perfeito. É uma pegada que a gente também pratica muito no Círculo de Strigoi, na cosmovisão vampírica. Como um todo, a sacada é exatamente essa. Você talvez até possa, mas você pode fazer o uso se quiser. Porém, o processo de você aprender a chegar por você nesses estágios é o processo que você permanece, é o processo de espreita, é o processo de caçada, é o processo que te conecta e que te dá aquela força, né? Não é só um negócio, uma vibe, né, que você entra. Eu Isso. acho isso muito legal, saber que você tem também essa mesma pegada. Isso me remete a um outro autor que também adoro, da mesma época do Anton Wilson, que era o Carlos Castaneda, que também fazia bastante sucesso no meio Ah, sim. editorial, né? Tem algumas receitinhas do Castanheda no livro. Opa! No final do livro, na parte de espagiria, tem a parte de aspergiria eu dividi assim: tem uma parte de poções, que é alguma coisa que você toma e tem aquele efeito naquela hora. O exemplo mais prático é um café forte para você estudar, tá? Que é Uhum. um efeito de ferro. Mas assim, se você toma café todo dia, esse efeito não vai ser tão forte quando você realmente precisar. Você pode tomar café todo dia, eu mesmo tomo. Mas se você quer que ele tenha um efeito, você deixa para tomar quando precisar. Você tem as poções, então, que é essa coisa imediata. Você tem os elixir, que são coisas que são mais sutis, que é um chazinho, um floral, que vai ter um efeito no longo prazo e mais sutil. E você tem as receitas do final do livro, que são até como entretenimento e como experimentação para a pessoa se conhecer melhor. E aí, lá dentro, tem algumas coisas do Castanheira. Pô, que demais. E, Thiago, aqui também é um programa de música, né? De arte. A gente também que trabalha muito com música, né? Musicalidade. E aí, você também chega a trabalhar alguma pegada musical, também ligada à música no seu livro? Não, especificamente não. Eu estimulo o consumo de músicas que você não está acostumado, sabe? Porque é uma expansão que você pode fazer. Isso aí vai te ajudar tanto para você desenvolver a sua linguagem, que é um atributo do ferro, como também você experimentar emoções diferentes, que é um atributo do cobre, mas principalmente para você tirar prazer de coisas que você não sabia que podia tirar. Então, tem muita gente que tem preconceitos com estilos específicos de música. Esse é o tipo de coisa que é uma limitação que a pessoa mesma se impõe. Então, Uhum. essa abertura para a experimentação é bastante importante. Eu mesmo, meu estilo de música, se você perguntar, eu diria que assim, tudo tem seu dia, mas nada todo dia. Eu nunca escuto sempre o mesmo tipo de música, eu sou sempre aberto a escutar alguma coisa diferente. Uhum. Traz sempre o novo, né? Sempre joga a Sim, questão do novo, do grotesco, até se tornar natural, né? Como todas as coisas da natureza. Eu acho muito. sim. Primeiro Acho... se estranha, depois se entranha, né? Já diria Fernando Pessoa. Absolutamente, absolutamente. E Jung? Jung tem lugar na alquimia, na sua obra? Tem. Tem? Me fala um pouco disso. No começo da obra, eu faço uma abordagem histórica sobre os principais alquimistas e pego um de cada século. E aqui no do Yang, e no século XX, com certeza eu coloquei o Yang pela influência dele, a leitura dele dos processos, principalmente da grande obra, das 12 operações, e como isso trabalha na individualização e no trabalho da sombra. Então, com certeza, ele é uma influência muito forte. Até porque a alquimia acaba lidando com arquétipos, que é o que ele fala também. Uhum. Sim, sim, os A, a, arquétipos mais são inescapáveis. especificamente, mais especificamente, a primeira fase da grande obra, que é o Nigredo, ela é praticamente, tirando a primeira parte que é de mapeamento, de conhecimento, mas ela é basicamente o trabalho com o arquétipo da sombra.
Então, até por isso que o símbolo dela é o corvo. Cada uma das 4 macropartes tem um pássaro que representa. A primeira delas é o corvo, porque ele é carniceiro, né? Ele é inteligente, ele é um bom símbolo da sombra. Depois você tem a águia, que é aquele pássaro que voa alto e vê de longe. Aí representando a questão de você melhorar sua concentração, sua conscienciação. Você tem, na parte mística, você tem a cegonha, porque a iconografia da cegonha antigamente, ela, não sei se era cegonha ou pelicano, agora tem que, mas a questão é que ela se machucava para doar sangue Para para os seus animar os filhotes, não é filhotes, verdade, para mas é a alimentar os simbologia. filhotes. E a terceira, que é do casamento alquímico, é a fênix, justamente porque tem esse renascimento. Então, sim, o Yang é bastante relevante. Uhum. Absolutamente. E nesse momento, na contemporaneidade, existe alguém que você apontaria, que você jogaria o highlight, essa tal pessoa, tal artista, tal pensador, é um alquimista nesses dias? Olha, eu acho que se eu falar um alquimista, com certeza ele não seria só um alquimista. Seria alguém que explora, que identifica, que a pessoa que se identifique como alquimista, eu não diria, mas alguém que tem tudo para ser alquimista, eu diria o Alan Moore. Opa! Essa é uma O Alan Moore, desculpa. referência, isso é uma referência primeva, né? Você, Agora, especificamente da alquimia, quando eu comecei esse trabalho, eu justamente fui pesquisar para alguém que tinha. Será que tem alguém fazendo? Porque tem muita releitura, né, do Jung, mas será que tem alguém fazendo alguma coisa diferente? E o mais próximo de mim que eu achei foi justamente o Timothy Leary e o Robert Anton Wilson. E a proposta desse livro foi justamente dar esse passinho a mais para fazer essa retomada do que eles estavam falando de volta para a tradição. uhum. Cara, é fascinante, é fascinante. Toda vez que a gente pega qualquer texto do Robert Anton Wilson é a certeza da gente viajar para um lugar certo, a gente viajar para um lugar que a É, gente volta com muito insight, com muita sacada, com muita coisa bacana. E aí, Thiago, vamos agora viajar um pouco no tempo, voltar um pouco para o passado. Me conta um pouco desse seu livro novo da filosofia africana. É um tema bem escasso, um tema extremamente é, escasso aqui no Brasil, antes de mais nada, né, também. sim, o Filosofia Africana, ele... Como que surgiu a ideia da coleção, né? Eu vou falar primeiro. Essa coleção chama Filosofia de Todas as Cores. E o objetivo dela é justamente tirar essa imagem de que o pensador só existe na Grécia e na Alemanha. Onde tem ser humano, tem alguém pensando. Embora seja discutível se a gente pode chamar as expressões do pensamento de filosofia, o fato é que em qualquer lugar que você for, vai ter alguém que pensa, e em qualquer lugar que você for, vai ter alguém que vai se destacar por ter pensado o que ninguém pensou. O objetivo dessa coleção é justamente reunir esse povo todo e servir ele de forma assim bem en passant, bem aérea para o pessoal conhecer e conhecendo e pesquisar e ir atrás dessas pessoas. Eu resolvi começar pela filosofia africana depois de ler um livro chamado O Choque das Civilizações, que é uma postura histórica que diz assim que o futuro da humanidade vai ser menos importante o conflito entre as nações e vai ser mais importante o conflito entre as civilizações. Esse livro foi escrito antes do 11 de setembro, mas de lá para cá a gente está vendo cada vez mais claro como é importante esse choque cultural. O objetivo desses livros é justamente permitir que essas civilizações diferentes deem as mãos e se compreendam, se entendam melhor e se enriqueçam umas às outras. Nesse Uhum. livro, ele mapeia o mapa do mundo, não por países, mas ele faz assim, como se fossem grandes manchas, onde são separadas algumas das civilizações principais. Então, você tem lá na Europa, nos Estados Unidos, e um degradê para a América Latina, você tem a civilização ocidental. Ele quase separa a América Latina como uma outra civilização. E isso é muito interessante, que talvez fique para o último livro, porque tem que pesquisar muito mais para escrever sobre isso. Mas a outra civilização muito forte, que está lá na parte do norte da África, na Arábia, Paquistão, civilização islâmica. Para lá você tem a civilização chinesa, que é um terceiro livro que eu já escrevi. Você tem a civilização nipônica, que, olha só, é uma civilização de um país só. Ela é diferente da chinesa por uma série de razões. Uhum. Mas a mais antiga delas e a mais antiga e, portanto, mais influente é a filosofia africana. E por isso que eu resolvi começar por ela. Tanto é que os principais filósofos gregos, assim, estudaram em escolas
de mistérios africanas. A gente fala egípcia e muitas vezes parece que esquece que o Egito fica na África. Mas não, Uhum. se você for ver, Pitágoras se formou em uma escola de mistérios egípcios, tem Platão, Sócrates é discutível, mas Tales de Mileto, muita influência veio de lá. Então, a primeira parte do livro, digamos, um quarto do livro, eu vou falar sobre os principais filósofos egípcios, os principais pensadores egípcios. Eu vou destacar alguns aqui que eu acho muito interessante. Por exemplo, esse aqui, ó. Amines I, que ele escreve um papiro chamado Diálogo com a Própria Alma. É muito legal porque já disse, né, os existencialistas que a única discussão filosófica realmente importante é a questão do suicídio. Vale ou não a pena continuar vivendo? E o Amines I, ele fala isso lá atrás. Esse livro é uma alegoria da alma dele, tentando convencer ele a não se matar. Porque a metafísica egípcia, ela não é só uma alma e um corpo. Você tem uma alma e você tem um corpo, mas você tem vários tipos de alma. Um vai carregar o seu livro da vida, outro vai ser a sua consciência, outro vai ser o seu corpo místico. Uma dessas partes vai tentar convencer o cara a não se matar. E aí ele tem toda uma discussão, será que vale a pena continuar vivendo? Então você vê, não é só questão de acreditar em Deus, mas é uma própria discussão existencialista de se vale a pena continuar aqui ou não. O spoiler é que vale, tá? Só para se alguém ficou curioso. Ainda bem. E aí E que você tem vários século. outros filósofos Isso antes de interessantes. Cristo, né? Claro, antes da Era Vulgar. Nossa, muito antes, muito antes. A história Ah, do que Egito, ela é fascinante. muito grande. Ela é muito mais antiga do que a gente pensa. Para ter uma Uhum, ideia, uma ilustração que eu gosto de dar muito, todo mundo conhece a Cleópatra, certo? uhum, A Cleópatra está mais perto do iPhone do que da construção das grandes pirâmides. uhum. Então, Vero. olha o tanto de história que tem aí. É verdade. É verdade. Essa comparação é bem interessante. Até como trazendo para um termo um pouco mais popular, né? Trazendo um pouco mais para o popular, é como o pessoal que cultua a música dos anos 80, né? A gente está muito mais próximo de 2050 do que da década de É, 80, essa altura do campeonato. exatamente. 10 anos atrás é 2010, né? Exatamente. E, cara, isso Então, é essa noção fascinante. histórica é muito importante, porque às vezes a gente vive nessa bolha, existe essa bolha geográfica que eu já falei, mas existe também a bolha temporal, sabe? Tem gente Uhum. que acha que a história começou quando a pessoa nasceu, mas não, tem muita coisa lá atrás. Verdade. A Etiópia também deve estar nesse roteiro do seu livro, né? Que também era um Sim, outro sim. lugar que hoje em dia as pessoas não dão Aliás, nada, mas que tem uma história riquíssima, né? De contribuições. com certeza. Quer ver? Deixa eu achar aqui o capítulo certinho. Hum, Aqui. Tem um cara que chama Zara Yacob. Esse é um cara que, na Etiópia, fundou o racionalismo, que quer dizer a verdade é acessível pela razão, independente de sentidos, de crença, de qualquer coisa. Só pela razão você consegue chegar na verdade. 200, 300 anos antes de Descartes. Então, ele Caraca. é... E sabe que nem no Brasil tem a discussão quem inventou o avião? E os brasileiros falam que é Santos Dumont, e os Estados Unidos falam que é os irmãos Wright. Lá na Etiópia tem essa questão de que o racionalismo não foi inventado por Descartes, mas por Zara Yacob. Cara, que foda. Que foda, né? Tipo, os caras É, lá já o, estavam muito mais organizado, muito mais. Uma visão ali é, muito mais prática, muito mais desenvolvida, mais próspera do que tal, do que onde estava o alegado centro da civilização na mesma época, né? sim. E uma Seria- das chaves para isso é o próprio conceito de Maat. Porque Maat quer dizer, é o nome de uma deusa, é a Uhum. deusa. Eu não sei se vale a pena contar a história lá do Tribunal de Osíris, acho que é bacana para o pessoal. Ah, eu E quando gosto. alguém Pode contar. morria, vou contar então rapidinho, não vou me alongar muito. No livro dos Mortos conta que quando uma pessoa morria, primeiro ela fazia passar por várias etapas, tinha que fazer alguns rituais para chegar lá do outro lado. E uma das coisas ela repetia o juramento negativo, que é não roubei, não matei, que é uma espécie de 10 mandamentos bombado, que tinha muito mais coisa, não desviei a água, não bati no meu irmão. E se você passasse por isso, por cada um desses juramentos, você chegava no momento em que você tinha que arrancar, tirava o seu coração e colocava sobre uma balança, e no outro lado da balança, a deusa Mate, que é a deusa da verdade, colocava a pluma da cabeça dela. Então, o seu coração tinha que ser leve como a verdade para você poder passar para o outro lado e merecer a imortalidade. Então, para os egípcios,
a verdade não era só uma questão de curiosidade ou de conveniência, a verdade era sagrada. Então, por a verdade ser sagrada, você já imagina o impacto que isso vai ter no pensamento das pessoas. Não é que Uhum. você não vai mentir porque você vai ser castigado para o inferno e tal. Você vai mentir porque a própria verdade ela é sagrada. Ela é indistinguível da divindade. E aí Forte. no livro tem todo esse aspecto egípcio, mas depois ele vai passar para a parte da colonização, que é quando o bicho começa a pegar. E aí você vai para a parte da descolonização, que é quando tem a questão do... Quando chegou alguém lá e falou assim, olha, existem homens brancos e existem homens negros. E impôs essa realidade na África. Como é que os pensadores africanos lidaram com isso? Tem várias respostas diferentes e estão lidando com isso até hoje. Então, o livro é muito interessante porque é essa conscientização de que o que a gente chama de pensamento intelectual tem uma origem muito mais antiga e a África é, com certeza, um berço que deve ser estudado. O livro Uhum. ele não é assim complexo demais, ele foi pensado para o pessoal do colegial, o pessoal que está se formando, porque eu quero que a nova geração já chegue conhecendo esse pessoal e aí, se precisar, investigue e vai ler os livros mais pesados. Uhum. Isso só enriquece a vida, a visão de mundo da pessoa, é um processo sensacional. E aí leva a gente ao próximo livro, né, que eu fiz uma gafe aqui no começo da entrevista, que eu achei que já tinha saído, que são dos filósofos muçulmanos, né? Você pode É, dar um spoiler posso, aqui, falar posso. um pouquinho? Não, na verdade, o filósofo muçulmano, os filósofos islâmicos, ele já está Islâmicos. no Kindle, mas ainda não tem previsão de uma versão impressa. E ele fala justamente da civilização islâmica, que, que ao lado da civilização ocidental é a mais problemática hoje em dia, porque ao mesmo tempo ela é riquíssima, ela é assim berço de muitas pessoas muito inteligentes, tem uma história assim não tão antiga, mas assim bastante produtiva. E ela tem essa questão de ser pontos de contatos com várias outras civilizações. A própria distribuição geográfica dela lá na Arábia, ela vai fazer ter o contato com a civilização africana, com a civilização hindu, com a civilização chinesa, com a civilização ocidental pela Europa. E aí você vai ter os desdobramentos desses pontos de contatos, que às vezes são pacíficos e às vezes não. No livro o da civilização islâmica, eu fiz essa abordagem histórica também. Ele começa com a era formativa, que aí você explica para quem não conhece o surgimento do Islã, né, os principais nomes, um pouquinho da história do profeta Mohammed, como é que surgiu essa divisão de xisme, de sunita, de xiita e de sunita, quem foram os califas principais, tal. Mas não é um livro religioso, tá? Isso é importante enfatizar. O livro não vai tentar convencer ninguém a ser muçulmano, tal. Ele vai só explicar o que existe e quem quiser se converter que procure outro livro depois. Mas ele vai apresentar essa questão formativa porque ela é importante. Uhum. É como se alguém quisesse conhecer a civilização ocidental sem conhecer a Bíblia. Você não precisa ser cristão, mas você precisa saber dos mitos básicos para poder dialogar com alguém que tenha nascido no Ocidente. Mesma coisa lá. Depois dessa fase formativa, chega uma segunda etapa que é a conhecida Era de Ouro dos muçulmanos, que aí você é muito legal porque você cria uma, eles criaram um, um apreço tão grande pelo conhecimento. Só vou citar um hadith. Hadith é uma tradição, um dito ou feito do profeta Muhammad, que ele diz assim: uma hora de estudo vale mais do que um dia de oração. Então, ou então outra, a tinta dos sábios vale tanto quanto o sangue dos mártires. Algo nesse nível. Então, a valorização da pesquisa, do estudo, acabou criando uma cultura que estimula o saber. E aí foi tão grande que ele percebeu que o saber não existe só nele, que é de fato o objetivo da coleção. O saber está espalhado. Então eles trouxeram os filósofos ocidentais, traduziram para, que depois a Europa usou, traduziram Platão, traduziram Aristóteles, traduziram os contos dos persas, e aí nasceu as Mil e Uma Mil e Uma Noites, Noites. traduziram os filósofos chineses, tudo no que eles chamavam de casas de saber, que deu origem às mais antigas universidades. A mais antiga universidade que existe é muçulmana ainda. Acho que, se eu não me engano, fica... Não vou lembrar o país agora, mas ela muito mais antiga, é 300 anos mais antiga que Oxford e ainda está em funcionamento também. E aí surgiram vários personagens interessantes, Avicena, Averroes, muitos personagens legais.
e uma espécie de casta social chamada Mutazalitas. Os Mutazalitas, eram assim, os nerds da corte. Eram as pessoas que tinham o conhecimento e que era importante para alguém ter poder ter alguém assim com ele. Então, todo mundo que tinha algum poder tinha esse Mutazalita com ele. E aí teve um grande desenvolvimento da ciência. Tem desenvolvimento de novas ciências, tipo a ótica, o desenvolvimento mais profundo da álgebra, e desenvolvimento de mapeamento planetário. Até hoje, se você for ver, 1/4 das estrelas tem nomes árabes. Isso aí é por causa dessa época. Então, você vê, você cria todo esse povo, e aí chegou num ponto, que chega na terceira fase da filosofia islâmica, que aconteceu um processo praticamente contrário do que aconteceu no Ocidente com a Inquisição. Olha que interessante. Você tem os mutazalitas, que estavam pregando a razão, a ciência, o conhecimento, e você tem o povo, né, que às vezes é racional, às vezes não. Os mutazalitas Às começaram a vezes, eles são. exigir que as O pessoas povo, às fizessem. vezes, é racional, Thiago. Às vezes Não não, né? sei. É uma... Mas às vezes o povo é muita coisa. Mas a questão aqui é que os mutazalitas chegavam com uma pessoa, geralmente uma pessoa importante, e faziam perguntas. Que, por exemplo, o Alcorão é eterno ou o Alcorão é temporário? A tradição falava que o Alcorão é eterno, porque é a palavra eterna de Deus, tal. Mas os mutazalitas tinham os argumentos deles de que o Alcorão não pode ser eterno. Por quê? Porque o Alcorão fala que existe livre-arbítrio, e o Alcorão fala o nome de uma pessoa que está no inferno. Então, se o Alcorão fosse eterno, essa pessoa já estaria condenada para o inferno desde cedo. Então, esse tipo de encadeamento lógico, eles chegavam e perguntavam para as pessoas o que elas acreditavam. E quem não acreditava, quem não defendia a mesma visão racionalista deles, era perseguido, era aprisionado, apanhava, perdia os bens. Então era uma inquisição da razão. E isso aí, o que aconteceu? O contrário da Renascença. Por isso que você não teve a Revolução Industrial na Arábia, porque aconteceu isso. Quando os mutazalitas exageraram na dose, a ortodoxia se uniu. E aí fez a cabeça dos líderes e do povo de que a razão não era tão boa assim. E aí criou uma nova fase do pensamento islâmico, muito mais ligado ao misticismo, ao sufis, e essa parte da Era de Ouro foi embora. Então, o livro vai passando por cada uma dessas fases. Depois eu falo dos outros filósofos sufis, o Rumi, o Ibn Arabi, o Al-Ghazali, que, aliás, era alquimista. E, por fim, aí depois tem a fase porque o que acontece? E o Além de ter Al-Ghazali essa pegou a ortodoxia... princesa Viking, né? Não podemos nunca nos Ah, é? esquecer Essa eu não nisso. sabia. Uma das melhores histórias do Al-Ghazali, quando os Vikings, aliás, inclusive eram assim, não eram os personagens do seriado, mas eram os que inspiraram alguns daqueles personagens, Uhum. chegaram ali ao Andaluzia, primeiro que eles foram escorraçados, né? Aí eles tentaram umas outras maneiras de invadir, tentaram comércio, porque, né, não é bem assim, é mais rica a história, a gente só está sintetizando. E aí o Al-Ghazali foi lá como embaixador conversar com os caras e tinha uma princesa viking, gatinha, bonitinha na história, e ele até tingiu o cabelo de preto para ficar com a moça. E ganhou a moça no chaveco. É histórica, inclusive, que é a parte O, mais que eu o até Al-Ghazali parei. ele é muito interessante, porque ele é um vira-casaca, ele era um mutazalita. Só que aí, quando aconteceu isso daí, ele escreveu um livro que chamava A Incoerência dos Filósofos. E aí começou a pregar que a razão não era tão importante assim. Isso vai dar um revertério nos séculos seguintes, né, inclusive. Sim. Porque junto disso você tem duas coisas acontecendo. Você tem as cruzadas chegando da Europa e você tem os mongóis chegando do Oriente. Então eles ficam esmagados lá no meio e toda essa época do misticismo e tal, justamente acontece nessa época em que eles não estão no controle. Quem está no controle são os estrangeiros. Então acontece uma coisa parecida com o que aconteceu na era da Égira dos judeus. Volta mais para dentro, começa a falar que o poder não é tão importante, afinal eu não tenho ele agora, e aí criaram toda essa cultura do sufismo. Uhum. Depois disso, quando os mongóis voltam para casa e os cristãos cansam de tentar invadir, que aí eles começam a se organizar novamente e nascem 3 impérios. O Mogal, lá na Índia, que depois dá origem ao Paquistão, o Império Persa,
que vai dar origem ao Irã, o Iraque, etc. E o Império Otomano, que é praticamente todos os restos. O Império Otomano, a gente fala assim, é coisa antiga, mas o Império Otomano ele participou da Primeira Guerra Mundial. Sim. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, tinha o Império Otomano ainda. E nessa época, teve um resgate do racionalismo, mas já era uma coisa muito mais internacionalista, muito mais preocupada com política. Então, quando eu falo nessa hora do livro, eu separo alguns filósofos de cada um desses impérios, até que chega na Segunda Guerra Mundial, e aí muda tudo de novo. E aí a UMA, né, que é a Comunidade Islâmica Unificada, ficou lá atrás, ninguém lembra dela mais. E o que começa a aparecer, a partir do movimento dos jovens turcos, é a questão do nacionalismo. Então você começa a ter a fundação dos países. Nasce a Turquia, nasce o Líbano, nasce Iraque, Irã. E para fechar o livro, eu pego um filósofo que eu acho importante de cada um desses países, não de todos, até chegar no mais recente possível, que é um cara turco, que aliás nem está morando na Turquia agora, está lá no Canadá. Caramba, cara, que jornada sensacional. E tem sempre uma puxada para alquimia nesses livros, nesses dois livros de história? Não, eu tento separar. Uhum, A alquimia é uma coisa muito mais pessoal, assim, esse livro de filosofia eu estou fazendo como um presente para o mundo, sabe? uhum, Porque para as futuras gerações. O da alquimia é praticamente a, um estudo de caso do que eu tenho feito. uhum. Entendi, cara, que legal. Meu, a gente para e pensa, né, nos muçulmanos, né? Pô, Ibn Arabi, Al-Ghazali, Muito Avicena, nome interessante. Averroé é sensacional, né? Os caras, a Nossa, gente tem Aristóteles, Aristóteles sim, entrou na Europa foi graças a ele. O cara foi o maior, o cara foi o maior comentarista do Aristóteles, né? Que se teve sim. notícia. Ele é fenomenal. O Avicena, o Averroes e o Avicena, assim, são os meus queridinhos, assim. Para mim, eles são o ápice, assim, da filosofia islâmica. Depois outras derivações, mas pro meu gosto pessoal, e particularmente o Avicena, tá? O Avicena, ele tem uma parada que ele usa o silogismo, sabe? Que é um concateamento de afirmações lógicas para provar para provar racionalmente que Deus tem cada um dos 99 nomes que estão no Alcorão. Uhum, Então, cara, imagina a viagem que ele faz para conseguir fazer isso. uhum, é verdade. Um deles que você mencionou também, passando, que eu adoro é o Ibn Arabi. Moramid Ibn Arabi é um cara, Muito. era uma pessoa era alguém que eu queria ter conhecido. Porém, alguém me diria naquela época, alguém também responderia: como você poderia querer tê-lo encontrado se ele nunca esteve? É, alguma coisa assim. Né, tinha umas historinhas assim, umas tiradas ótimas ligadas a ele desse tipo, né? Eu preciso É, encontrá-lo. Por que você precisa encontrá-lo se você nunca o perdeu? essa parte do sofismo ela é muito legal porque ela usa a arte, os trocadilhos, as brincadeiras como forma de passar conhecimento também, que é totalmente válido. Essa é uma outra forma de fazer a mesma coisa. E aí você tem a figura do Nasruddin na Turquia. Nasruddin. Conhece, que é fenomenal, né? O Nasruddin é basicamente um mestre zen da Arábia. Ele tem historinhas curtas que passam conhecimento que explode sua cabeça. O que você está traficando? Burros. É, essa é muito boa. Tem uma que é muito boa também, que eu gosto, que tem a ver com discussões polarizadas que a gente tem hoje, que é assim, Nasruddin está passando, e tem duas histórias que se cabem nisso, eu vou ver se eu consigo contar duas rapidinho. O Nasruddin está passando na rua e vê dois amigos discutindo. Não sei o que eles estavam discutindo, não é importante. Mas eles chamam o Nasruddin: Nasruddin, você é muito sábio, vem aqui, você vai ser o juiz entre nós. Você vai decidir a nossa disputa. Aí ele fala: tá bom, então, por favor, fale. Aí o primeiro, passa todos os argumentos dele, e o Nasruddin pensa: percebo que você tem razão. Aí o outro fica revoltado: como assim? Ouça isso, veja isso, veja isso, veja isso, veja isso, veja isso. Aí o Nasruddin percebo que você tem razão. Aí os dois: não, você não pode falar isso. Um dos dois, você tem que decidir. Os dois não podem estar certos. Aí o Nasruddin: percebo que vocês têm razão. E acaba a história aí. Ele é ótimo. Uma outra, ele tá Aquela da. passando Você numa conhece aquela casa. da morte? Da Como morte? que Não, é? acho que é a peste, que ele encontra a peste.
Conta pra Ele gente. tá, ele tá no burrinho dele, como sempre, aí ele encontra a peste, né? Personificada, tudo. Oh, você é a peste, sim, eu sou a peste, pode ser, estou indo pra. Não lembro se era Bagdá, pra onde era. Eu estou indo lá matar 3.000. Nossa, caramba, que terrível, né? Mas passa longe de mim. Passa um tempo, ele reencontra a peste. Ei, peste, você falou que ia matar 3.000, morreram 5.000 pessoas lá. 2.000 foram só de medo, Nasruddin. Tem uma outra que ele tá passando por uma casa e tem uma família brigando. Aí ele entra na casa, né? Porque ele entra onde ele quer. E tá lá a mulher brigando com o marido. E, e a mulher fala assim: Olha, a culpa é sua, marido, porque você deixou o portão destrancado. Aí ele: Não, a culpa é sua, porque você não me avisou para trancar o portão. Aí o Nasruddin chega e fala assim: Já pensaram em culpar os ladrões? Então, essa pegada assim mais espontânea, assim, ela foi bem forte nessa época do sufismo. Então, é Uhum. legal essa coleção justamente porque mostra que o pensamento não tem que ter uma só forma, sabe? Ele, assim como ele tem vários conteúdos, ele tem várias formas de ser apresentados. Uhum. Várias formas, várias camadas, vários sotaques. E Sim, essa, né? Tipo, se a pessoa consegue abraçar um pouco dessa pluralidade, a gente começa a ter pessoas um pouquinho melhores, né, nesse planeta. é verdade. Talvez você perguntou se tem alquimia nos livros de filosofia. Eu diria que os livros de filosofia são um produto do meu trabalho como alquimista, mas eles não são alquimia em si. Uhum. Mas de alguma maneira, né? Tudo que a gente escreve, que a gente cria, que a gente produz, estamos, né, respondendo alguma demanda, né? Respondendo, expressando, trazendo alguma coisa, né? Ali do cerne, ali do âmago. É verdade. Não tem como não Quase. influenciar, né? Tá tudo ligado. Uhum. Não, tá tudo ligado e, cara, às vezes o pantáculo é um belo prato de porcelana ou um prato de cobre, porque não no seu altar, às vezes o pantáculo é uma mesa digitalizadora. Sim, Às é vezes, verdade. dependendo do momento que você está vivendo na vida, pode ser uma mandala muito bonita, que você medita ali com as velas ao redor dela, que você risca elas de acordo com a sua religiosidade, a sua mística. Mas às vezes o pantáculo pode ser uma tela em branco e você ali produzindo as suas próprias cores com um pouquinho de terra, um pouco de folhas esmagadas, um pouco de corantes que você colecionou através da sua vida por uma longa viagem e você só vai usar o agente aglutinador, pegar os pincéis e trabalhar naquela tela, né? Sim. Isso, Até acho que é porque um. cada um trabalha com as ferramentas que tem, né? Uhum. Então, assim como a alquimia lá da antiguidade vai lidar com realidades da antiguidade, símbolos astrológicos, e tal, hoje a gente tem ferramentas mais poderosas do que essas para trabalhar também. É verdade. Por exemplo, vou dar um exemplo bem bacana que você pode fazer. Você provavelmente tem um diário de sonhos também, onde você anota o que você sonhou e tal. Uma coisa que a gente pode fazer hoje que ninguém podia antes é você, em vez de você ter um diário de sonhos, você ter uma planilha de sonhos. Porque daí você consegue tabular esses dados. Você consegue, por exemplo, saber como é que estava a fase da Lua naquele dia que você sonhou, sem precisar ficar pesquisando e anotando. Você cria uma formulinha e ele vai descobrir baseado no dia. Ou você pode, por exemplo, pegar tudo que você sonhou naquele mês e criar uma tag cloud daquilo e ver quais palavras se destacam. Então, esse tipo de ferramenta a gente tem hoje que antigamente não tinha. Então, a alquimia tem que Uhum. evoluir também. Seria a nova versão dos familiares? Pode ser também. O que é um familiar, né? Pois E é. o que era antes e o que é hoje. Uhum. Cara, se grandes alquimistas do passado. Uma pergunta também para a gente descontrair, para a gente rir um pouco. Hum, Grandes alquimistas do passado, se estivessem hoje nas redes sociais, em quais redes eles estariam e o que eles estariam fazendo? deixa eu pegar os nomes aqui. Receitas de florais no Instagram. Isso certeza, porque ele tem essa parada mais abraça árvore, né? Deixa eu pegar um outro aqui. É. O Cagliostro, que gostava de corte, gostava de ficar com gente importante, ele ficaria no LinkedIn. E aí seria provavelmente algum coach, alguma coisa assim.
Vamos ver. Vamos ver quem poderia ir para o Twitter. Hum, Precisamos de alguém furioso. isso que eu tô vendo aqui. Hum, talvez o Saint-Germain. Ele era muito nobre. Ele ia botar um veneninho de gáscara nos vinhos É, brancos mas o das Cagliostro tem pessoas. mais cara de Twitter do que o Saint-Germain, né? O Cagliostro era mais. Eu posso estar um pouco errado, mas eu sempre vi o Cagliostro mais como um cara da galera. O Saint-Germain já era aquele cara. Era tipo o 007 da época, né? Matava mais gente que o personagem do Ian Fleming. E o Agripa? Cara, o Agripa. Não sei. Acho que o Agripa estaria Ele no gostava LinkedIn. de relacionar sistemas diferentes, cabala, astrologia. Uhum. Não sei. Talvez no YouTube. No YouTube. Não sei, cara, eu não vejo o Agripa. É um cara que eu não vejo na rede social porque ele viria isso como um acessório que estaria roubando o tempo dele. Ele ficaria É ali. verdade. Era ele que fazia os sapatos, inclusive, não era? Ou era o outro? É. Era ele. Não, acho que é ele mesmo. Acho que era ele. Eu acho que ele estaria ali caprichando nas ponteiras dos sapatos, fazendo as relações dele e tirando os caras, rede social, onde já se vê essa porra, pra que é isso? Tá perdendo tempo, ó, o teu trabalho real tá aqui. E o Algazar estaria no Tinder procurando uma O nórdica. Ghazali estaria. O Ghazali era pegador, né? O Ghazali era pegador. A Chandra acha que o Agripa ficaria na Twitch. Eu não sei, o Agripa, você pega os 3 livros de filosofia oculta, ele não parece um cara que Não, tinha vida não é muito social. conciso, né? E o Twitter tem poucos caracteres, né? Não, mas o Twitter Ele precisa gosta de daquela coisa de escrever. raiva, precisa ser um cara É. furioso. Eu acho que o Crowley estaria no Twitch, no YouTube, no Nossa, é Twitter. verdade. É verdade. Acho que o Twitter é a cara do Crowley. Uhum. Porque dá para fazer vários trocadilhos. Ele adorava trocadilho. E sim, o Crowley também estaria no Tinder, também estaria nos aplicativos de encontros. O Crowley é o cara que estaria em tudo isso, né? E no Twitch? Cara, no Twitch, não sei. Não sei, porque o Twitch é assim, né? Eu faço parte da turma que desvirtuou o Twitch, né? No final das contas, né? Porque o Twitch a galera vinha aqui, Então, jogava um isso que eu videogame. tô experimentando aqui. Cara, o pessoal vinha pra cá pra jogar videogame e mostrar que tava jogando videogame pro pessoal. Aí, com essa história de pandemia, a galera que era DJ, todo mundo ali meio que perdeu o ponto, perdeu o É, emprego, vendo, deixa eu mostrar, ó, tô discotecando, ó, meu público, cola aí, vou discotecar pra vocês. Ó, mundo, estou discotecando. Tá, desvirtuaram um pouco. Depois vieram os talk shows, né? Tipo o Lorde a Pitty. A Pitty também veio pra cá. O João Gordo, uma galera aí também veio fazer talk show aqui, né? Então não sei, tipo. Eu acho que o Crowley. Bom, mas eu vou falar, o Crowley é Coringa, ele estaria em todo lugar. Ele estaria em todo lugar. Mas particular. Bom, o Peter Carroll tá vivo. E o Peter Carroll tá vivo, mas tá isolado do mundo, né? O cara ali mais famoso da magia do caos. o Eliphas Levi ele estaria no Facebook, porque ele é velho. Puta, pode crer. Ele faz review no Facebook, sem dúvida. Você pensa no Levi, você pensa nele velho, né? Uhum. Puta, é difícil, né, pensar. E o Levi tinha uma revista pornô, né? Também, na época, uma revista erótica, Mas né? ele ia seguir algum padre da moda também, porque ele era católico. Ah, é. Tipo, o Padre Será que ele Fábio. continuaria católico hoje em dia? Porque ele tinha toda aquela esperança, né, de que Napoleão ia mudar tudo, mas Ele não sei tinha. não. Esquisito, é um cara esquisito. Ele é aquele cara que manda PowerPoint por e-mail. Cara, tem aquele outro que é mais legal que o PowerPoint, que agora escapou o nome, que você faz os negócios 3D. Eu vejo o Agripa mexendo naquele negócio. Qual que é esse? Puta, assim, sabe, é tanta ferramenta que a gente vai mexendo que você vai esquecendo os nomes, né? Mas tem um É. aí que ele faz os negócios em 3D, com zoom, com aproximação, com rotação. Ah, não é aquele Second Life? Puta, Second Life. Não, esse é o jogo. No Second Life é aquele jogo, né? Existe isso ainda? Existe, mas aí esse é com o Yves Morgan, né? Esse é o meu DJ, o Yves Morgan, que é o monstro do Second Life. Ele adora isso. Cara, não, mas foi Caramba. boa. Não, assim, a gente imagina, eu vislumbrei uns caras aí, tipo, o que eles estariam aprontando. O que eles estariam aprontando com tudo isso. Mas eu não consigo ver o San Germain numa rede social. Talvez Não sei também. naquela que tinha no iPhone, que era por voz, que só o pessoal com muita grana teve lá no começo, depois Ah, desvirtuaram. sei. Eu vejo o Mas San com Germain certeza ia numa ter um parada monte de. daquelas.
Com certeza ia ter um monte de perfil falso deles todos. Puta, não, com certeza, cara. Não, essa foi uma viagem Ih, não, peraí, boa. falta uma. E a Dion Fortune? Ah, John Fortune seria youtuber. Será? Ela é meio. Não é ela meio tímida, não? Pra youtuber? Ah, é Eu YouTube. imagino ela assim como uma Hermione, uma pessoa Hermione, que não, gosta de é estudar, mas não gosta de YouTube. aparecer. Sabe aquelas pessoas que fazem canal no YouTube e falam olhando fixamente pra câmera, Ah, tá. baixinho, e tem algumas palavras de efeito, aquelas Chaves Moraes fica falando. Pode ser, é verdade. Eu acho que Se for assim, pode ser. ela estaria no YouTube falando da Ilha de Avalon, falando uns baratos É, assim. Eu- ele ia começar falando assim: Oi, eu sou o John Fortune e eu estou aqui como presente para vocês. E aí ele ia começar a falar. Madame Blavatsky. Bom, tá meio off-topic, mas Ah, Blavatsky. Blavatsky. A gente não falou. A gente não fez uma brincadeira com a Blavatsky, né? É, vamos pensar. Vamos lá. Também, vamos pensar. Blavatsky. Tem aquela polêmica se ela não gostava de uma fake news também, né? Cara, Né? Esse negócio de você, Mahatmas, você até onde sabe. é verdade. Pois é. Aquela foto dela com os Mahatmas do lado. Não vamos entrar em polêmica também, que o pessoal pode ficar bravo. As Mas, cartinhas caindo do céu, né? Tu sabe que a é. Blavatsky, eu só comecei assim, tipo, a ser mais simpático com ela de uns 4, 5 anos pra cá só. Ah, é? O que que mudou? Não é o que mudou, mas assim, eu tinha um negócio que eu não curtia, Blavatsky, né? Eu li, mas assim, eu li a Doutrina Secreta, antes de mais nada, Isis Sem Véu, eu li os livros dela, tá? Assim, tipo, não gostava, Ah, mas por isso que você não gosta dela. não sei, cara, assim, eu li, mas assim, eu não gostava, achava que era um negócio meio fake. Aí teve aquela história que os nazistas se apropriaram de conteúdo dela, contrariamente à vontade, à natureza do que ela É, tem essa produzia, história e aí. distorceram. Eu acho que eu devo ter entrado numa bad vibe disso em algum momento na vida, né? Deve ter sido isso. Ah, Eu pode. comecei a ficar mais simpático, assim. Talvez seja a idade também, né? A idade acho que tem um pouco esse fator que você passa por muitas coisas na vida, você para, tá, então, puta, ó, a vida que a pessoa teve também, né? Tipo, pô, Ah, vamos então já sei. A sim. Blavatsky, ela estaria no grupo da família do WhatsApp. Era pra brincar, não era pra E ela mandaria bom esculachar. dia para você. A Blavatsky é aquela tia chata da fake news, pronto. Tadinha, ela O falou umas coisas bem Maratma legais. tá de olho, olha que o Maratma tá te vendo, sobrinho. Foi o Maratma que falou pro líder fulano fazer tal coisa. É, então, tem toda essa questão. Tem, puta, pior que tem. Puta, pior que tem. Caramba, essa foi cruel, essa foi cruel. A Blavatsky. E tinha alguém, eu ia falar alguém, acho que escapou o nome agora também, que seria curioso na rede social. Que era. Deixa eu me Teve. ver. Blavatsky, John Fortune. É, a John Fortune seria a youtuberzinha jovem mística, né? Embora não fosse É, tão jovem, mas ela seria tipo o perfil da jovem mística, né? Difícil. mas aquela timidez, né? Timidez. Timidez. Tipo. Timidez, assim, timidez olhando fixamente pra câmera. Seria o perfil da Dion Fortune, cara. E com roupas de época, né? Aparecendo lá vestida de celta, no outro aparecia Isso. de druida, no outro. Porque era muito louco esse traço dela, né? Que o Israel Regard comenta sobre isso. Não- É, toda a turminha da Golden Dawn, eu acho que estaria no LinkedIn, porque gosta de departamento, gosta de hierarquia, tava lá para agradar uns aos outros. Pois é, pois é. Puta, lembrei. Aí vai. Agora essa é pra gente fechar com chave de ouro. Vamos ver se a gente pensa alguma coisa. Austin Osman Spare. Hum, Austin Osman Spare. talvez no Discord. No Discord. Até o nome combina, hein? No Discord. Acho que no DeviantArt também, né? É, tá, isso com certeza. É. É, no DeviantArt, Estaria expondo lá. com certeza ele estaria lá. Com certeza no É verdade. Discord. O Discord é bom. É, que é, qualquer um fala o que quer, cada um vai experimentando.
Uhum. Mas o Deviantart com certeza ele A usaria. DeviantArt, com certeza, ele estaria lá. Ele estaria lá. Cara, não, essa foi momentos inéditos desse programa, desse um ano de acesso ao Redvamp, desse programa de entrevistas. Essa foi inédita. Os grandes ocultistas e os alquimistas nas redes sociais. Hoje em dia. Essa foi ótima. Tiago, deixa eu te perguntar. Aproveitando esse clima, né, de bom humor da gente, tem uma outra pergunta aqui que ninguém nunca escapa nesse programa, né? E assim, a Epa. gente tem sempre as melhores respostas possíveis acontecem aqui. Qual é, seja no folclore, na cultura pop, no ocultismo, por que não, espiritualidade, o que for, qual é sua persona, o seu personagem vampírico ou vampírica favorito de todos os tempos? Vampírico. Vampírico. Hum, Aqui é um programa da Rede Vamp, a Rede Vampírica, né? sei, Então a sei. gente é inescapável essa pergunta. Vou pensar. Não quero decepcionar. Acho que Jesus Cristo. Eu sinto uma inspiração na missa da meia-noite, irmão. Amém. Dá esse negócio beba do meu sangue, Beba do meu sangue, olha. né? Porra. Também é imortal. Ele fala Eu, umas paradas que é interessante. umas paradas, né? Umas paradas interessantes, né? Gostava de Ele não dormia no caixão, mas dormiu numa tumba. dormiu na tumba. Dormiu na tumba. Ninguém nunca mais me parece que viu ele de dia depois que ele saiu da tumba. É verdade. Caramba. Você assistiu esse seriado da Netflix, A Missa da Meia-Noite? Não, não vi ainda, mas tá na minha lista. Tem tanta coisa de terror que eu tô querendo assistir. Opa, Fiz um intensivão aí de horror no ano passado, mas esse aí é recente, né? Não assisti, não. Você gostou? recente. É legal, é legal. É legal, assim, é um pouco. A única crítica assim, que eu faço é que é legal sim. Assim, o que mata um pouco é que ele é muito arrastado. Não precisava Ah, de. é? Os episódios não precisavam de tanto tempo, mas o diálogo é legal. Se você tá numa vibe assim de eu quero brisar no diálogo, quero ficar viajando aqui no que os caras estão falando. Pô, olha, isso eu tô lembrando de tal coisa. É bacana, nesse sentido é bacana. Mas Ah, basicamente é legal. sobre um É do mesmo padre. cara lá da mansão de Blend, alguma coisa? Isso, é dele. É Aquele dele. lá é legal. É legal, o primeiro, né, da mansão, eu gostei muito. Depois ele fez uma outra série de mansão, entre aspas, assombrada, né? Mas eu não vi. Mas o Missa da Meia-Noite, cara, eu achei muito legal. Tem até. E, e, e esse última temporada de American Horror Story, você assistiu? Cara, qual é a última temporada? Eu não vi ainda, mas é uma que mistura alienígena com monstro marinho. Eu tô perguntando porque realmente não assisti, quero Não, ver se não, vale a pena, eu porque de tem umas fato. temporadas que. A última temporada que eu vi do American Horror Story foi Apocalipse. Que por sinal é Ah, não, legal. então você não viu 1984 também tá bacana. É boa. Porque, assim, não é o melhor, mas é uma homenagem aos filmes de serial killer dos anos 80. Uhum. Então tem essa pegada, assim, que é bacana. E aparece alguns serial killers da história. É legal, o foco é esse. Pô, que legal. Eu acho bem bacana a American Horror Story justamente por essa variedade de temas que eles abordam, né? Sim, American Horror Story Tem até um que foi só de vampiro, não foi? Que tem a Lady Gaga. teve o Hotel. É verdade. Hotel, trilha sonora impecável, história bem contada. Lady Gaga tá lá de vampirona, né? Sim, Tá lá de vampirona, homenageando a Catherine Deneuve no Fome de Viver ali, brilhantemente. Bem é bom. legal. O Apocalipse Mas vou ver foi. esse Mansão da Meia-Noite aí. É Mansão da Meia-Noite ou Não, Missa da Meia-Noite? Missa da Meia-Noite. É Você já uma. foi numa Missa da Meia-Noite? Não, eu não fui. Eu não fui. Você Você já sabe, porque foi? sabe que tem uma parada assim, né, na Igreja Católica. Tem a ver com Quaresma, com Páscoa, né? Assim. É alguma coisa, tipo, depois da Páscoa. Tem algum momento que Jesus já morreu, mas ainda não voltou. Que aí Uhum. acontece uma missa na meia-noite, que eles cobrem tudo com os panos. A Isso. iluminação é baixinha, assim, é uma coisa meio tenebrosa. Uhum. Eu não fui na missa, eu já vi a igreja nessas condições. É Deve ser interessante. bem lúgubre, bem saturnino. É bem saturnino. Eu não cheguei aí na missa, mas
É um negócio que, assim, que te marca bastante mesmo, quando você vê a É, atmosfera, assim, sim, sim. pesado. Afinal, Deus está morto, né? Tem que ser, tem que ser pesado. Ele vai voltar, mas é pesado. Mas aquele é o momento da perda, né? É. É o momento da perda. Isso me lembra muito os Kalinkantzaroi, que era uma espécie de culto xamânico mambembe, né? Lá Hum, do, se eu não tiver errado, ali do leste europeu, já ou ali já está desembocando na Grécia mesmo, né? Que eles andavam na época do Dias de Reis anunciando que o mundo, né, Deus estava morto e tudo mais, eles estavam empenhados em roer a árvore da vida e derrubá-la, e botar fogo em tudo para tudo renascer, e eles nossa. andavam com umas máscaras com crânio de boi, crânio de cavalo, com uns negócios que faziam barulho de ossos pelas estradas, tudo maluco em transe, né, profetizando para as pessoas. Eu penso que experiências, assim, você encontrar aqueles caras carregando aquelas correntes Nossa. com os ossos, com os crânios dos bichos na cabeça, com aqueles manto preto, fazendo os vaticínios lá para as pessoas. Sim. E outras, o pessoal que via, isso que época que era? Cara, os Cantisaroi, eles passaram pela Renascença. Ah, então você pensa assim, hoje em dia é normal a gente ter contato com várias culturas diferentes, talvez É. não tanto quanto deveria, Uhum. mas tipo, entre a hora que você acorda e a hora que você vai dormir, você passou por muitas histórias diferentes, algum seriado, alguma notícia, alguém que você viu. Naquela época, você só tinha uma meta narrativa que era do cristianismo, pelo menos naquele lugar. Então, quando a pessoa viu uma coisa dessa, imagina a força que tinha na cabeça dela. Pensa, né? Ela não imaginava que era só uns caras viajando de fantasiado. Não, ela interpretava aquilo de um outro jeito. Sim, Devia ser muito forte. é forte. É mais ou menos como os Krampus, né? Lá nos Pirineus, né? Nos Pirineus da Europa. Os Krampus, não. É um outro cara, eu acho. No Pirineu, os O Krampus é um pouco Krampus mais é pra o cima. Papai Noel malvado, não é? Isso. Ele vem junto com o Papai Noel. É o diabo da Para guarda quem do não se Papai Noel. comporta, né? E aqui no Brasil a gente tem os Krampus, chamam-se Pensiniques, estão ali na região sul do país. Ah, é? Não Os caras sabia. se Como é que vestem chama? como. Os caras se vestem como os monstrão, vão lá, dar um susto nas crianças, perguntar se comportaram bem ou não. Mas se chamam Ah, legal. Pensiniques aqui no Brasil. Que legal, não sabia. É mais uma dessas leituras desses homens besta, desses homens feras, né? Sei. Que vem, seja ou na época do Dia de Reis, ali no começo de janeiro, ou ali antes do solstício de verão aqui no Brasil, né? Solstício de inverno lá na Europa, mas aqui o pessoal adapta pelo Natal, né? E você tem essa tradição, né, desses homens feras aí desde a Babilônia, né? Que viviam aventuras, profetizavam, faziam punições ou Uhum. aprontavam com a população. Eu acho um negócio muito legal, mas eu fico Sim. pensando, choque que não era, né, a galera trombar com umas coisas dessa naqueles outros tempos, né? Pois é, um impacto muito grande. Hoje em dia eles viraram o homem do saco, né? Que vai levar a criança se não se comportar. Pois é, pois é, cara, é o A mesmo, gente mesmo, brinca assim, mas você fala isso para uma criancinha, ela morre de medo. morre de medo. Pô, vai, se você viveu no interior, se era pequeno, se ouviu a história do Homem do Saco, no É, mínimo, se você tinha que andar em algum lugar que tinha mata, essas coisas, no mínimo você ficava mais cuidadoso. pode crer. Você tinha que passar por uma estrada que não tinha casa, não tinha nada em volta, e todo mundo falava do Homem do Saco. Você, no mínimo, ficava lá com o seu canivete pronto, passava mais na miúda, nos lugares. Sim, vai pela sombra. Uhum. Mas histórias doidas, cara. Quando você é criança, os causos do interior, das cidades do interior são um negócio que fascinam, né? Que envolvem. Que você tinha medo quando você era criança? Eu tinha medo. Cara, é um pouco difícil falar que eu tinha medo. Eu tinha medo de qualquer coisa que pudesse me ameaçar a minha vida se eu tivesse sozinho, tendo que lidar com Hum. algum lugar que tivesse que atravessar onde tinha mata e essas coisas. Mas não tinha nenhuma figura específica que você. Não, Eu digo não. criancinha mesmo. Não. Figura específica não. Era figuras humanas mesmo que eu me preocupava. Hum. Mas isso em parte foi a culpa da criação, né? Da gente. Não, meus pais eram ótimos, meus familiares também, por favor, calma.
Mas eu digo assim, tipo, tinha aquele negócio já desde cedo, olha, toma cuidado, quando você vai andar num lugar que não tem ninguém, fala com teu anjo da guarda, faz aí alguma coisa, fica esperto, porque olha como as pessoas estão morrendo, olha como as pessoas somem. Então assim, era um negócio muito assim, muito focado, tipo, o homem do saco não era uma entidade, era, puta, pode ter um É uma adulto querendo pessoa, fazer é o uma homem do saco, na maldade. verdade, pode existir mesmo, né? Sim, pode. Ah, cara, só você vê aí as histórias de desaparecimentos, né, de crianças, de jovens, de adultos, né, de mulheres. É um negócio Sim, que com existe certeza. mesmo, né, Thiago? Um negócio que rola. Sim. Então, assim, então tinha muito já esse negócio assim muito pautado, né? Tipo, toma cuidado com os vivos. É. Porque eu perguntei isso porque quando eu era bem pequenininho, uma coisa que eu tinha medo era o homem branco. Porque na minha cabeça, o homem branco era aquele cara do Scooby-Doo, que fantasma brancão mesmo. Nossa, E todo mundo falava, o homem branco fez aquilo, o homem branco fez aquilo. Aí quando eu fui estudar na escola, que eu percebi que eu era o homem branco, foi um choque. caraca. Mas foi uma coisa transformadora, sabe? Você perceber que você pode ser o monstro. Talvez isso tenha impactado a minha história. É aquela história, né? Tipo, né, você pode ser um monstro, sim, eu sou um vampiro. Ups, ups. É, não sei, alguma coisa não deu certo. É. Até porque, né, o que é um monstro? Uhum. O monstro é o que, pela, né, a gente falou de etimologia, o monstro é aquele que mostra, né? Geralmente Isso, mostra exatamente. o que ninguém quer ver, né? O que é Exato, meio é. problemático de ser visto, né? Sim. Esses Sim, dias sim. eu fiz um trabalho de ficção. O último livro que eu escrevi foi um livro de terror que e ele foi antecedido por uma certa pesquisa, né? E aí nessa questão dos monstros é muito interessante de se ver porque cada época vai ter o seu monstro que vai falar de algum problema que aquela época está passando ou tem que resolver ou não quer lidar. Então Uhum, você tem algumas coisas bem claras, por exemplo, as bruxas podem representar o paganismo, ou os feiticeiros são os judeus, lá na época da Idade Média, em que ser pagão, o judeu era um problema. Mas se você for mais para frente, isso continua. Quando você chega depois da Segunda Guerra, que você nasce, por exemplo, o Godzilla, que é a encarnação da ameaça nuclear. É um uhum, cara gigante que nasceu, aliás, que despertou de testes nucleares e que destrói cidades inteiras no Japão. É uhum. familiar, né? Então, Sim. cada época você vai ter esse monstro Puta, você me. diferente que especifica. Então, um exemplo que eu gosto muito é os invasores de corpos. Puta, esse é foda pra cara, pra É cachorro. foda. Toda essa época que fala de invasão alienígena tem a ver com os Estados Unidos percebendo que existe uma potência fora dele, que é a União Soviética. Mas no caso dos invasores de corpos, os invasores chegam em silêncio, porque tem aquele medo da espionagem, sabe? Qualquer um pode ser comunista, qualquer um pode ser russo. Uhum. Então, bem naquela época aparece um filme assim, eu achei essa criação de monstros, ela diz muito sobre nós. Aí eu fico pensando, quais serão os monstros que vão aparecer agora com essa pandemia, nos próximos filmes? Cara, uma aposta assim, apostar os R$ 10, né? Apostar os R$ 10, não sei se você bebe, mas se você bebe muito bem, a gente aposta, a gente aposta uma pinga com mel no bar. Ah, Cara, vírus. Vírus e alguma coisa isso. patológica de doença. Os zumbis, eles já representam um pouco esse medo da pandemia, né? Tipo, De que vai se leve, espalhando, de vai leve. crescendo. De Mas eu acho leve, que de leve. a pandemia vai ter alguma outra coisa diferente, porque ela tem que lidar também com a questão do confinamento. Uhum, Então, não sei o que vai aparecer por aí, vamos ver. uhum. É, tipo, a gente pode especular, né? Tem duas coisas interessantes. E quando Uma, aparecer, a gente não vai perceber. Só depois a gente fala, puta, olha só, isso tá falando é, daquilo. Mas na não, hora a gente não vai perceber. não, a primeira de todas, é uma que é muito engraçada, mas essa eu faço assim, um meio termo dos amigos, das amigas que conversavam, né, com a gente nesse período aí que tiveram, todo mundo foi trancado no home office, né? O que tinha de esposa que não conhecia o marido na vida como ela é e maridos que não conheciam a esposa na vida como ela Ah, trancafiados sim. nos home offices foram algumas das histórias mais. Assim, teve histórias bem trágicas nesse sentido, e tem histórias que assumem um tom anedótico, viram uma coisa para você rir, para você divertir. Mas eu penso que essa descoberta
do quanto a gente idealiza os outros e o que os outros são e o que a gente também e o quanto que a gente vende um marketing pessoal que todo mundo em grande parte faz. Ah, eu sou assim, eu sou assado, eu sou um exemplo de humildade, de empatia, de amor ao Hum, próximo. Só que não. Só que na todo mundo, entendi. eu acho que Todo mundo tem aquela essa sua, dualidade. é, tem essa agenda, né? Talvez um pouquinho disso já esteja aparecendo nesse round 6 que fez o sucesso agora, É porque são bom. pessoas que você encontraria na rua, tal, que tem que conviver, talvez. E lembre-se que os, entre aspas, os vilões do round 6 são democráticos. É, também é, velho. Pode Então, se crer, ó, vocês tem a ver votarem com... que a maioria votar que quer sair, tudo bem. Vocês podem voltar. Vocês podem, a gente devolve vocês. É, E devolveram talvez seja mesmo. alguma coisa desse nível, verdade. A gente quer que fique aqui para jogar só quem quer jogar. Ninguém tá te obrigando, né? Puta, não, eu acho que esse é o terror do Round 6. É, Você tem lá vários tipos de interessante. A mina que fugiu de um regime totalitarista, conseguiu salvar o irmão e tá preocupado com a vida que esse menino vai poder ter junto com ela depois daquilo. Você tem o Didi Mocó lá, né, que é o protagonista da série que vai se transformar, mas basicamente é uma homenagem ao Didi Mocó, né, dos Trapalhões, o personagem, uma boa fase ali, né? É o próprio, inclusive. Que vai se transformar e tudo mais. Mas é o cara metido em aposta, metido em jogo, aham, endividado. Você tem o amigo dele, que é o executivo, o cara sim. formado, que assim, né, no final o cara acaba tendo empatia, né? Não, vou me matar porque você você é insuportável pra mim, você é bom, você tem empatia, eu só queria sobreviver, não, eu não mereço estar vivo. Bom, É, você é tem o verdade. Se bem velho. que E você tem o o round velho. E você tem o velho, Thiago. Você tem o é velho. verdade, de cama, né? O velho. É verdade que acaba acamado. Opa, spoiler. Ele não morreu. Vou falar a respeito. Spoiler? Mas sabe uma coisa? O round 6 ele é parte de alguns filmes que surgiram do ano 2000 para cá, que na minha visão é também um jeito, de, entre outras coisas, a gente falar sobre a questão do terrorismo. Porque você vê, você tem um Puppet Master, você tem gente que está seguindo ordens e que está com a cara coberta, você não sabe quem é, então você desumaniza. E você tem a questão do próprio pessoas normais fazendo coisas horríveis. Isso você vai encontrar nos Jogos Mortais, você vai encontrar no Albergue e agora você encontra no Round 6. Então Jogos tem um... Vorazes também. Você tem essa questão da época, sabe? Os Zeitgeist, Uhum. que agora com certeza está passando por alguma transformação aí e vai se refletir na arte, na ficção e no horror, com certeza. Absolutamente. Absolutamente. Eu lembrei também de um trecho da Anne Rice no, na saga das Bruxas Mayfair, né? No Hora das Bruxas, que ela comenta também sobre nos anos 80, virada dos 70 para os 80, quando teve a segunda um avanço, né, da tal da dita revolução sexual e dos abortos, né, como os fetos, o terror dos fetos apareceram bastante na produção de terror, né, no tipo de monstro, no tipo de histórias e tudo mais, né, a questão ela tocou muito nessa questão como o aborto influenciou o terror naquele momento, naquela Hum. época, né? Essa época, nos 70, comecinho dos 80 e talvez final dos 60, da análise que eu fiz, eu identifiquei uma coisa muito interessante que é as crianças sendo veículos dos monstros, sabe? Os monstros são crianças. Então, porque você tem, vou te dar três exemplos. Você tem o bebê de Rosemary, o diabo é uma criança, um bebê. Uhum. Você tem a profecia, que o diabo é um menino. Você tem o exorcista, que o diabo é uma menina. Isso quer dizer alguma coisa. Quando você tem muita repetição numa mesma época, isso quer dizer alguma coisa. Como é que Uhum. eu enxerguei isso? O... Essa época dos anos 60, 70, teve essa transformação social que você falou, que inclusive pega na questão do aborto. Mas o medo de quem assistia os filmes na época era o que vai ser dos nossos filhos sem essa herança da igreja, sem essas regras que todo mundo seguiu até agora. O meu filho
tá possuído, meu filho é o anticristo, meu filho é o diabo. E isso foi pra tela daquele jeito. Uhum. Então, você vê essas transformações, é muito interessante, né? Você interpretar desse jeito. Pô, é uma pegada legal aí. Dá um caldo alquímico, hein? Com certeza. Cidade dos Amaldiçoados, daquelas criancinhas loirinhas com aquele zoião vermelho. Pois é, é a juventude perdida, né? É o jovem transformado num monstro, Sim. para os adultos poderem lidar com a questão. O molequinho do Contatos Imediatos de Terceiro Grau também. Sim. O Chuck, né? O Chuck. Boneco assassino, Puta, Chuck. é um símbolo da infância. Verdadeiro, verdadeiro, meu nobre amigo. Tiago, deixa eu te contar. A gente bateu aqui o nosso. Batemos aqui às 21 horas e 4 minutos do acesso Redvamp. Hoje, então, foi uma que a gente chama das edições mais densas do acesso, que são mais extensas. E, cara, eu gostei muito desse papo da gente. Você tem que voltar aqui mais vezes. Ah, volto sim, será um prazer. Gostei muito, Tiago. Para o pessoal encontrar os seus livros, falar com você nas redes sociais, eu tenho certeza que você ganhou um monte de fã hoje aqui na Twitch. E fora que esse vídeo vai pro Telegram não, vai pro YouTube, né? Logo logo e um pouco mais para frente pro Spotify. Como eles te encontram nas redes sociais e na internet? Eu vou pedir um favor para você, companheiro de sobrenome esquisito. Meu sobrenome é Tamochauskas. Você sabe o que eu quero dizer, né? Então, quem me procurar, eu tentei simplificar. Pode procurar Tamochauskas, Tamosauskas, no Instagram ou nas outras redes sociais. E eu tentei agrupar tudo num link só, no Linktree. Se você puder colocar nos comentários do chat aí para o pessoal seguir. Já está Através no desse chat. link, agradeço. Através desse link, as pessoas vão ter acesso a comprar o Princípio Alquímica, Opa. da editora Diamond, a Filosofia Africana, da editora Devantí, a todos os livros que eu publiquei no Kindle, né? Tem vários outros assuntos também que a gente podia falar outros dias. Tem um Opa. sobre a história dos santos, com uma visão um pouquinho diferente. Tem outras coisas legais, uma visão diferente. Tem acesso a outros vídeos, e com certeza eu vou colocar essa entrevista quando sair no YouTube, eu vou colocar lá na minha playlist das entrevistas. Opa, vai ser uma honra. Nosso E nobre. lá também tem acesso a todas as minhas redes sociais. Quem quiser bater um papo, só me chamar. Então tá aí o link no chat para vocês que estão assistindo aí o vídeo a posteriori, procurem o link aqui na descrição. E o nosso nobre amigo Parzuf, acho que é Farzuf, não sei, tem PH. Me desculpa, Luciano, vou aprender, depois você me ensina. Ele Quando você não, perguntou, ele fez a pergunta terrível: como se pronuncia o sobrenome do convidado? é assim, ó. É Tamochauskas. Nossa, tá, eu falei Em errado, cima do então. S tem um acento que é um circunflexo invertido que transforma o S em som de X. Aí fica Tamochauskas. É, do Tamochauskas. cirílico. Ok. Ok, então pelo menos na despedida eu faço essa despedida da maneira correta. Não, mas tudo bem, eu tenho muitos nomes mesmo. Opa, e esses meus nobres amigos, minhas nobres amigas, é o nosso convidado de hoje, Tiago Tamochauskas. Tamochauskas. Falei certo? Isso aí. Tiago, ele é autor, ocultista, alquimista, é um cara aí, meu, vocês estão aqui com a gente até o final, é um cara que você deve ter na sua rede social para conhecer mais, conheçam os livros dele. Tiago, como a gente sempre diz aqui, gratidão, gratisombra e gratilúcifer. Valeu. Muito obrigado, cara, pelo seu tempo, pela Um sua abraço aí entrevista. para todo mundo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Como todos, não creio no que creio. Talvez possa morrer por esse ideal. Mas enquanto não morro, falo e leio. Justificar-me, sou quem todos são. Modificar-me para meu igual. Acaba lá com isso, coração. Acaba lá com isso, coração. Acaba lá com isso. Acaba lá com isso. Coração.
Belo, exótico, magnífico trabalho. Magnífico trabalho de todos os envolvidos. É bem difícil até dizer alguma coisa depois de sermos golpeados tão certeiramente por arte da melhor qualidade, do calibre dessa apresentação, dessa performance belíssima. Mas ainda assim, eu tenho que dar alguns recados de encerramento desse programa, é bem verdade. Então, desde já, eu quero agradecer a participação, a presença de vocês que ficaram com a gente até o final hoje. Vabrita, Marco Nens, muito obrigado pelos beats, inclusive, meu nobre. Lilith Sangria, Juan Cabardo, Gia BC, Kaká Safiotti, Agnox, todos vocês que estão assistindo a gente aí na redevampirica.com, vocês aí também que assistem a gente aqui pelo Twitch, que não fazem o login, não participam do nosso chat, não sabem o que estão perdendo. Muito obrigado aí, né? Gratidão, Gratsombra e Gratilúcifer pela participação. Acesso ao Redevamp no ar todos os dias, das 19h15 até, aparentemente, às 21 horas e um pouco mais, de vez em quando. Então estejam com a gente. Se vocês gostam do nosso trabalho, já assinam Prime Video aqui na Amazon, torne-se nosso assinante. Faz o login lá na sua conta do Prime Video da Amazon, volta aqui, clica em assinar. E você já faz a sua assinatura gratuitamente. Se você se apaixonou pelo Acesso Redevamp, pelos nossos conteúdos, você também pode assinar diretamente aqui do próprio twitch.tv Redevamp. Sai R$ 7,90 por mês. Atualmente é bem mais fácil se tornar subscriber do que era há um mês atrás. Então aproveitem, façam sua inscrição. Mas agora, se vocês realmente amam a Rede Vampírica e todos os conteúdos que nós criamos aqui sempre para vocês, venham nos apoiar no Campus Strigoi. Lá temos grupos de orientação, prática, estudo, de cosmovisão, espiritualidade mística vampírica. Estamos aí preparando também um conteúdo exclusivo de apreciação, história da arte e da literatura de temática vampírica de todos os tempos. Material aí fantástico. Venham nos apoiar lá também. Lá vocês também participam gratuitamente da Fantasy Festa Online. Ajudam a gente a trazer para a realidade a nossa nova edição da revista Redevamp, agora em formato grande, um item de colecionador muito especial. Eu deixo o meu eu do passado agora falando sobre o que é o Campus Strigoi, lá em catarse.me Redevamp. Eu espero vocês amanhã, 19h15, aqui na twitch.tv Redevamp. Gratidão, Gratsombra e Gratilúcifer a todos. Saudações, eu sou o Lorde A, criador do portal redevamp.com. Eu sou artista plástico, DJ, produtor de eventos, apresentador do Vox Vampírica desde 2006. Tenho livros publicados pela Madras Editora, pela Penumbra Livros. Tenho o selo literário Redevamp com mais de 10 títulos já publicados e hoje quero falar do Campus Strigoi. Esse projeto de financiamento coletivo e recorrente que vai permitir a todos nós expandirmos as atividades da redevamp.com para
todos vocês e sairmos ainda mais do eletrônico, do virtual, trazendo uma revista, uma rede social, EAD e muitas surpresas interessantíssimas que nós estamos desenvolvendo com muito amor por cada um de vocês, pela nossa comunidade Vamp do Brasil, e eu espero contar com o seu apoio e a sua contribuição neste projeto aqui no Catarse. Se você gostou deste vídeo, deixe um curtir, compartilhe com pessoas afins e visite sempre o nosso portal redevamp.com.